Fala, Donald, bom dia, tudo bem, meu amigo? E aí, Felipe, beleza? Tudo jóia. Você me escuta e me vê, né? Sim, tô escutando bem. Top. Bacana, meu amigo. Obrigado aí pela disponibilidade. Donald, quero te apresentar aí um pouquinho da nossa marca, um pouquinho das nossas operações. Prometo não tomar muito, estender muito aí do teu tempo. Sei que é corrida aí, mas para te explicar um pouquinho mesmo aí dos produtos, também te mostrar como é que funciona hoje as operações aqui, um pouquinho de lucro, um pouquinho de faturamento. Já conheço um pouquinho de você, Donald. Eu sei que você já empreende, né? Você falou que não empreende aqui no Brasil. É um cara mais Mas, internacional. sim. Legal. Eu conheço aí um pouquinho do Donald empreendedor, mas não conheço um pouquinho da vida do Donald pessoal. Você é casado, tem filhos? Sim, sou casado, tenho um bebê de 2 anos, terrorista. A gente mora em Curitiba, né? Já sabe, Três já. A gente meses, né, mora que você mora em bastante, Curitiba? né? A gente é de Porto Alegre, né? Aí, com as enchentes lá, tudo, a gente acabou. Já era uma vontade de sair de lá mesmo, e aí a gente acabou juntando, né? ah, essa questão e mais nossa vontade de sair, a gente veio para Curitiba. A gente nunca veio para cá antes. Eu vim para cá, fiquei 4 dias aqui só para escolher a casa e tal, e a gente se mandou. Assim, casado, nenenzinho, e, e é isso, acho. Cara, meio que acelerou esse processo aí de vinda para Curitiba, né? Essas enchentes, essa tragédia, né? Cara, assim, a gente tinha eu tinha um planejamento de sair até do país, né? É Ah, porque você tem operações aí, né, fora do país, né? Então, mas isso antes das enchentes, né? Era uma coisa que já tava olhando aqui com o filho, tudo complica mais, né? Porque tu não pode. Se eu fosse eu e minha mulher, a gente se mandava com visto de turista e lá dava jeito, entendeu? Mas com criança não dá, né, cara? Daí o cara vai mais. É mais complicado ir, até porque normalmente com criança, o passaporte ele tem uma validade mais curta, né? Ainda mais bebê assim. Então complica mais, né? Para tu ir bem legalizado assim, é um processo bem mais complicado. exatamente, é oneroso o processo, né? Desculpa a pergunta, Donald, quantos meses tem a sua neném? Ele tem 2 anos, o Bernardo. Ah, 2 anos. 2 anos. Legal, Né? cara. Dois e, 2 e 1 mês. Achei que tava mais pequenininho. Mas, infelizmente, ele não tá na idade de comer antes ainda, né? Tem que esperar um pouquinho, né? É, aquele ponto. Sim, amigo. E assim, Donald, você está procurando por operações, franquias, o que te chamou a atenção na nossa franquia? O que te chama a atenção para você estar aqui hoje comigo? Sim. Cara, então, franquia é um negócio que eu já venho, já. Eu quase abri uma, na verdade. Assim, ó. Eu até foi sorte do destino não ter conseguido fechar, entendeu? Porque um mês depois veio a pandemia. A gente tava, meu irmão e mais 2 amigos, a gente estava para abrir uma franquia de barbearia, né? Lá em Porto Alegre, isso. Aí acabou enrolando e tal, os caras lá também, é da La Máfia, não sei se tem aí onde tu mora, acho que não. Não tem. Não, não, não que eu me recorde. É de onde mesmo? São Paulo. São Paulo? São Não, Paulo. acho que não tem La Máfia em São Paulo. Ela é mais forte no sul aqui, né? Acho que ela tem umas 100 unidades, acho, uma coisa assim. Não é Caraca, uma, mas não é uma tem bastante. franquia ruim, não. É uma franquia bem, bem grande, assim. Uhum. Lá em Porto Alegre, acho que tem umas 3, 4. Então, a gente estava... Aí na nossa região ele não tinha, né? Daí a gente estava estudando tudo. Aí, se eu não me engano, deu um rolo, porque o gestor da franquia estava de saída, entrar um novo cara, então o cara estava meio em treinamento ainda, e aí os caras pediram para dar uma segurada, entendeu? E deu sorte porque deu uma segurada e um mês depois veio a pandemia e teve que fechar tudo. Cara, foi algo de Deus mesmo. Cara, tipo assim, porque, bom, em Porto Alegre, por exemplo, hoje tem umas 4 lá, mas se eu não me engano, cara, tinha umas 6 e umas 3 fecharam por conta da pandemia, né? Muita gente foi afetada, né? Muitos negócios foram afetados, então não é nem culpa da franquia em si, né? Mas foi um negócio
que nos lascou demais. Então é uma questão, assim, a franquia é uma questão que eu já tenho olhado há um tempo, assim, vira e mexe. Qual é a questão, tá? Minha, em particular. Eu não tenho muita experiência com loja, né? Nunca tive loja, eu tenho mais experiência com negócio online. Sim. Mas não com loja física e essa questão de lidar com fornecedor, com gerenciamento de estoque, etc. Eu tenho uma noção bem assim, teórica, né? Porque eu fiz vários cursos já de gestão, mas prática não tenho muito, né? Meu sócio, esse ele tem mais, né? Eu não sei. Sim, eu não sei. A franquia tem alguns pontos, né? Que eu sempre coloquei, alguns critérios que eu sempre tive, assim, para nas minhas buscas, eu usava esses critérios para ver se a franquia encaixava ou não. Primeiro, são valores, é óbvio, né? Eu não vou sair investindo 400 mil, 200 mil numa franquia que eu não tenho experiência com isso, entende? Então, não vou fazer um investimento alto num negócio que eu não tenho experiência. Prefiro começar devagar, pelo menos a primeira, para pegar uma experiência, entendeu? E depois, se eu sentir confiança no negócio, eu penso em escalar. Critério, valor. Outro critério é eu não vou conseguir estar 100% presente nisso, entendeu? Óbvio, nem meu sócio, inclusive. Meu sócio está em Porto Alegre, inclusive. Certo. Então, tipo, por exemplo, minha esposa, possivelmente, ela ia ficar dentro do negócio para ir na loja, questão com os funcionários e, enfim, ia tomar mais conta disso, mas não ia ser eu, entendeu? Então, assim, localização seria importante, por exemplo, eu não quero ficar me estressando com questão de segurança então, assim, shopping é um dos critérios, sem shopping, tá? Por questão de segurança, é um negócio que é mais prático também, eu acho que acho que, assim, posso estar totalmente errado, né? Eu criei esses critérios com base em conversas que eu tive e tal. O meu sócio, ele conhece um da ADF. Legal. Então, tipo assim, algumas coisas ele conversou com esse cara e o cara falou, cara, você é a tua primeira e tal. Então, ele nos ajudou a montar esses critérios. Então, shopping é importante porque nesse início é mais prático, entendeu? É mais fácil de tu entender como é que funciona a rotina. Então, valor, shopping. E um terceiro critério por ser shopping, já tem as grandes franquias lá dentro, né? Então, já tem Boticário, já tem Cacau Show, já tem as grandes, já vão estar lá, entendeu? Então, o terceiro critério era uma franquia nova ou que não tenha um específico, entendeu? Porque não ficar... Primeiro, acho que tem até, acredito que exista uma questão de tu não poder ter uma mesma franquia de franqueados diferentes, né? Dependendo, algumas franquias não permitem, né? Isso é uma coisa que eu já andei pesquisando, então, tipo, Cacau Show não pode ter dois franqueados diferentes, apenas um franqueado pode ter no mesmo shopping, mais de uma, então acaba no cerco. Então, esses são os 3 critérios. E aí apareceu vocês, eu estava vendo, se não me engano, um vídeo do dono da Tecar, se não me engano, esqueci o nome dele. Thiago Tecar. Aí ele comentou da T-Donuts, eu não sei se é dele ou não, se ele faz parte, mas ele comentou, né, dessa T-Donuts, aí eu, interessante, nunca ouvi falar, vou pesquisar sobre. Vim, pesquisei, e aí eu vi que não tinha em Curitiba, entendeu? Eu vi que está saindo uma em Canoas, que é uma cidade ali perto de Porto Alegre, em Curitiba, então me chamou atenção isso, entendeu? Então fechou, tipo, aí eu vi as questões de valores e tal, então fechou, assim, a princípio, esses critérios que eu tinha inicialmente, entendeu? Então foi mais ou menos por isso que me chamou atenção a franquia de vocês. Obviamente a gente tem que entrar mais a fundo para ver, porque é uma franquia nova, né? Nova, eu vi que já tem
bastante lojas, né? Mas não tem muita informação online, né, sobre, então é importante a gente discutir sobre isso. Sim, perfeito. Cara, deu para ver que você precisou bastante aí da TDNet, né? O T, inclusive, é um dos Thiagos, né? Que é o Thiago Fernandes, que é o da Dents, né? Que ele fundou a TDNet, né? Ele é um dos sócios hoje da TDNet, que também é forte aí com franquias de clínicas odontológicas, mas deu para ver que você precisou bastante. Exatamente, nós estamos abrindo um modelo de negócio, só que ele é muito peculiar em Canoas, que ele é uma dobradinha. Né? Hoje nós somos a Hyperbrains, que administra e somos donas hoje da marca TDNet. E hoje nós estamos montando uma operação que chama Dobradinha, que é uma operação que é TDNet e Crepify. Não sei se você conhece a Crepify também, que é uma franquia de crepes. Hoje é a única franquia de crepes no Brasil e a maior franquia de crepes do mundo. Muito legal essa operação, depois eu faço questão de te mostrar, te apresentar. A gente inaugurou agora em Irecê, na Bahia, uma operação dessa dobradinha, e foi um baita sucesso a inauguração, né? E assim, você colocou pontos importantíssimos aqui, você falou da pandemia, né? A pandemia, ela quebrou muitos empreendedores, né? Mas dentro da pandemia, Donati, um dos únicos ramos que cresceu foi o alimentar. Porque as pessoas, elas deixam, né, eventualmente de passearem, deixam de comprar algum bem, um sofá, uma cama, um notebook, só que elas não deixam de se alimentar. Então, o ramo alimentar, sim, ele cresceu mesmo na pandemia junto com o ramo hospitalar, né, por motivos óbvios, né. E, cara, hoje o ramo alimentar é um ramo muito seguro para se investir, porque, por conta disso que eu te falei, que as pessoas, elas deixam eventualmente de sair de comprar algo, mas não deixam de se alimentar. Então, é um ponto importante. E hoje, Dona Notícia, hoje nós consideramos micro franquias. Né? Hoje nós somos focados em micro franquias, micro operações. Você disse, Donat, que você não quer estar 100% na operação. Eu nem consigo, né? Exato, porque você tem os negócios também. Tipo, sim, assim, eu quero estar presente. Assim, até desculpa te pausar, tá? Eu tenho esses negócios fora, mas eu tenho um planejamento que é... Eu quero não migrar de negócio, tá? Mas eu tenho um planejamento, assim, de longo prazo que é deixar disso ser minha fonte de renda principal, entendeu? As operações lá fora são muito boas, mas elas dependem 100% de mim, entendeu? Sim. E é inviável, assim, a longo prazo, né? Porque eu vou envelhecer, eu vou cansar, então, assim, depende 100% de mim. Então, tem a filhinha crescendo, né? Vai ficar mais com ela. Então, assim, essa questão não só da franquia, né? Mas ter um outro negócio. Então, não vou conseguir me envolver muito por agora, porque eu tenho outras coisas, mas meu planejamento é começar a meio que ir substituindo as coisas, as coisas que eu tenho hoje e aos poucos mais para esse lado, assim, por exemplo, ficar indo visitar as lojas, ver como é que tá andando, entendeu? Sim, você fala de administrar de forma mais estratégica, né? Uma forma de mais gerenciamento mesmo. Eu quero ir para campo, eu quero... passo o dia inteiro numa mesa aqui dentro de casa, entendeu? Não é uma coisa que eu quero para sempre, entende? Então, acho que isso é um bom começo. Né? Sim, perfeito. E assim, Donat, hoje, na verdade, cara, eu tenho o tipo de franquia que você quer, que é aquela franquia que você não precise estar no processo o tempo todo, é justamente o tipo de franquia que a gente tem, Donat. Porque hoje nós somos micro franquias. A operação é muito simples, ela é muito chuta, né? Vou te dar um exemplo. Você falou de Porto Alegre, né? Eu tenho hoje uma franqueada que a gente está colocando um quiosque no shopping Iguatemi, cidade de Porto Alegre, você deve conhecer. E ela é uma franqueada, ela tem 3 operações da Cacau Show. 3 franquias da Cacau Show. Olha só que interessante. Ela é de Boston. Então, ela tem aqui o representante dela aqui em Porto Alegre, no Brasil, né?
e ela administra em Boston 3 franquias da Cacau Show e agora ela está investindo em micro franquias, porque nas conversas com ela, micro franquias é interessante porque o investimento é baixo e o payback é rápido, né? O retorno de investimento é muito rápido por conta do investimento. Então hoje, micro franquias é uma boa opção para você investir e administrar de forma estratégica, que você não precisa estar o tempo todo no processo. E você vai ter a tua esposa para te ajudar, né, com essas questões. Então, eventualmente, o que ela vai fazer? Ela vai lá ver se os colaboradores estão precisando de alguma coisa, vai levar os insumos, né, você fazer a compra dos insumos, enfim. Então, você consegue ser administrado um negócio de forma bem estratégica, sem precisar estar o tempo todo no negócio. E eu tenho hoje, o dono de franqueados, que tem 2, 3 operações. Então, claro, o cara não vai conseguir estar lá nas 3 operações ao mesmo tempo. Então, ele consegue administrar de forma estratégica. Então, assim, hoje, a micro franquia é um dos cenários ideais para você investir dessa maneira, que você não precisa estar o tempo todo na franquia, né? Você falou também, dona, de localização. Cara, localização, quando você ingressa como franqueado, quando você monta uma marca do zero, a questão de localização sempre é muito difícil, né? Porque, muitas pessoas que vão montar a marca do zero não têm essa noção de que ponto que eu vou escolher, como é que eu vou fazer isso tudo. Quando você ingressa como franqueado, essa é a grande vantagem, que aqui a gente tem uma equipe que, cara, é focada só nisso. Então, a gente tem, somado aos outros nossas marcas, a gente tem 120 implantações, 120 operações. E aí mais 30 aí em processo de implantação. Então, sim, a gente tem uma equipe que faz isso só franqueado. Então, como é que funciona? Eu vou até te mostrar aqui. Você está vendo a minha tela aqui, né, Donald? Tô vendo. Legal. A gente utiliza esse software aqui. Pular essa parte mais institucional, depois eu te mando para você conhecer. Então, a gente utiliza essa plataforma aqui, que é o GeoFusion. Não sei se você já ouviu falar nela. Não. O GeoFusion, hoje, os grandes franqueados utilizam a plataforma, McDonald's, Burger King, para escolher de ponto. Então, quando a gente vai escolher o ponto, quando você entra no projeto de implantação, essa equipe utiliza esse software que vai identificar número de passantes da região, densidade demográfica, média de renda da região, potencial alimentar da região. Então, a gente faz um estudo muito meticuloso para justamente a gente não colocar a operação no lugar que o donut não vai ter lucro e a marca não vai ser forte. E Curitiba, cara, é um polo comercial muito forte hoje do Brasil. Então, assim, tem muita oportunidade. Inclusive, Donut, olha só que interessante. Eu estava com uma operação aprovada para o Shopping Boulevard, acho que deve conhecer. Não cheguei ainda nesse aí. Já vou falar já, mas não cheguei ainda. 3 meses que você está em Curitiba, né? Faz 3 meses, então. Então, ainda não conseguiu passear e conhecer ainda, né? Tá conhecendo ainda. Então, conheci alguns já, mas o Boulevard não consegui ainda. Sim. Cara, esse shopping, eu estava conversando com um franqueado, né? E ele, por questões pessoais, ele não conseguiu seguir com a operação. Ele já tinha fechado o ponto nesse Shopping Boulevard. O shopping aprovou a operação, aluguel de 3.800. Eu fiquei de boca aberta, porque é um aluguel muito barato. Porque a operação de shopping é caro. A média hoje do nosso franqueado é 7K, 7 mil, 8 mil. O aluguel de shopping, ele conseguiu por 3.800. Então, foi a barraquinha também que ele estava montando ou era quiosque? Era uma loja. Era uma loja de até 30 metros quadrados, que é uma operação que a gente chama de site. E na parte de alimentação, eu fiquei besta, assim, fiquei muito chocado com o preço e já com condomínio. Então, assim, muito bacana o aluguel da região. E o Boulevard, se eu não me engano, ele é uma das regiões mais de alta renda aqui, né? Curitiba. Sim. E uma pena que o franqueado não conseguiu seguir. Seria a primeira operação da T-Donuts nesse shopping. Sim. Questões pessoais dele não conseguiu seguir, questão familiar. Mas em Curitiba, cara, tem muita oportunidade. E hoje, Donut, as nossas operações de shoppings e de lojas de shoppings, hoje são as operações que mais faturam. Sim. A gente tem um modelo de loja de rua, que inclusive esse start que também a gente consegue adequar em loja de rua, que ela fatura menos, porém, por conta do aluguel ser mais barato e uma operação mais enxuta, tem um lucro líquido legal também. Né? Mas a operação de shopping hoje, das nossas operações, eu tenho operações de shoppings, operações de galerias,
operações de metrôs aqui em São Paulo também, é uma operação que abriu agora recentemente no Vila Sônia, que é uma operação que está indo super bem. Mas hoje o faturamento é maior de shopping. Só que, como o aluguel ele é um pouquinho mais caro, então o lucro líquido ele fica muito parecido com o lucro líquido de loja de rua, que o aluguel é mais barato, fica bem parecido. Mas o faturamento hoje de shopping é maior. Né? Então, Donos, essa questão do ponto, cara, é uma questão muito importante para a gente tem uma equipe só para isso. Só para fazer a implantação hoje da operação do franqueado. Então, quando você ingressa como franqueado, você entra num processo, né, numa esteira de processos de implantação, que a primeira questão é o ponto. Né? Então, a gente não segue enquanto a gente não encontrar o ponto ideal. Isso está numa região que, muito legal, que é Curitiba, que o legal é que não tem conflito de... É uma região que seria fácil encontrar um ponto, porque hoje, como a gente não tem operação aí, então a prioridade seria sua. Então, eventualmente, vamos supor que no futuro eu vou colocar um outro franqueado em Curitiba. Eu preciso verificar se eu não vou matar a operação do Donut. E primeiro, eu vou perguntar para o Donut se ele não quer expandir. Se você quiser expandir, a preferência é sua. Sim, isso é um dos motivos que eu tenho esse critério de ser uma franquia, talvez que ou não tenha, ou seja muito nova, entendeu? Para ter essa exclusividade e expansão, entendeu? Eu sei que não existe a exclusividade em si, mas obviamente que vocês vão chegar primeiro em alguém que já tem, surgiu aqui uma outra oportunidade, quer expandir, não quer, entendeu? Então, é uma estratégia também, entende? Acho que é interessante. Obviamente, a concorrência sempre é bom, né? Mas para todo mundo, mas eu tenho objetivos de não ser... Óbvio, né? Como eu te falei, é muito importante a gente ter isso em mente, que, como eu falei, é uma coisa que eu não tenho experiência tanto. Então, por ser a minha primeira, vai ter esse período de eu começar a aprender sobre como funciona toda essa operação, né? E se tudo der certo, acredito que vá, não gosto de entrar para perder, mas se tudo der certo, eu tenho muitas vontades de seguir expandindo, entendeu? Então isso é bem legal. E essa questão da expansão, Donald, aqui dentro da nossa empresa, é assim, nós temos um objetivo, né, nós temos uma diretriz de chegar até 2029 com 1.000 operações, né? Só que eu não quero ter, Donald, eu não quero ter 1.000 franqueados. Eu quero ter 300 franqueados. Quero que cada franqueado tenha 3 a 4 operações, porque imagino que hoje a gente tem, Donald, a grande média de lucro dos nossos franqueados das operações principais, que é Start e Quiosque, temos aí uma média de 12, 13, 15 mil reais. Então, imagina o Donald com 3 operações. Então, a gente está falando de um lucro líquido legal. A gente está falando de 40, 45K. Então, esse é o grande objetivo da Hyper, né, que é a administradora da TDunnits, chegar, né, em 2029 com essas 1.000 lojas e que o Donut tenha 3 operações para mais. Então, quando o Donut, se você montou uma franquia hoje, se você montou uma operação em Curitiba, e eu tenho um outro interessado em Curitiba, né, que vier depois de você, eu primeiro vou te perguntar. A gente primeiro vai consultar o Donut para ver se ele quer expandir, se é o momento para expansão. Se for o momento para expansão, a prioridade é sua. Eu quero que você expanda e não quero colocar um franqueado novo. Então, aqui, Donut, funciona mais ou menos assim, né? A não ser que o Donut fale, Felipe, nesse momento eu não vou querer expandir. E a gente vai colocar essa operação, como você disse, a gente não tem exclusividade, mas a gente se preocupa em colocar uma segunda operação, Donut, que não vá ferir e agredir a tua operação, porque não faz sentido eu ter 2 operações, uma agredindo a outra. Então, eu vou colocar num ponto que não vá prejudicar a tua operação. Mas a preferência de expansão é do primeiro franqueado da região. Então é mais ou menos assim, então, essa questão do ponto era uma questão extremamente importante, tanto franqueado quanto para franquia, cara. Tanto na implantação, como depois, se você quiser expandir, cara. E eu tô aqui, cara, com a sua lista aberta. Sua lista importante que você me mandou. Sim. Aberta e vamos, eu quero te mostrar agora de forma ilustrativa todas essas suas dúvidas, cara. Então, sua primeira dúvida aqui, Dona, foi quais itens inclusos no valor inicial da franquia?
né? Então, quando você ingressa como franqueado, aqui você colocou, né, um exemplo, estudo de mercado, layout, treinamento, uniformes, móveis, decoração, né? Vou abrir aqui, Donat, dentro da apresentação, já os modelos de operação. Então, dentro dos modelos de operações que nós temos, seriam 4. Começando, Donat, pela Go Smart, que é um modelo de operação maior hoje, de loja de a partir de 30 metros quadrados, tem investimento médio total de 120 mil, né? Quando eu falo desse investimento, Donat, o que ele inclui? A taxa de franquia, que aí você ingressa como franqueado. Você ingressou como franqueado, escolhemos o ponto, né? Você entra no processo de implantação, escolhemos o ponto, legal. Vamos entrar com o projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico, ele não é da TEDANETS, ele é de um homologado nosso, que é autorizado, né? 3.600. Ok, fizemos aí o projeto arquitetônico, vamos entrar com as instalações, né? Que é compra de equipamentos em geral. E adequação de ambiente, reformas, né, pintura, balcões, marcenaria, né? Ok. Equipamentos, cozinha, geladeira, freezer, enfim, forno, equipamento de... Essa parte de instalações, por exemplo, obviamente vocês não vão vir aí de São Paulo e trazer tudo num caminhão. É tudo local, daí aqui vocês mesmos organizam, tentam achar fornecedor local aqui, ou como é que funciona isso aí? Exato. Então, Donat, vamos supor que também você já tenha um fornecedor de um marceneiro que passa os balcões, que fez a cozinha da tua casa, por exemplo. Você pode sim fechar o serviço com esse parceiro seu, e muito desse valor aqui que a gente menciona, ele pode ser enxugado com fornecedores locais. A gente tem os homologados aqui, só que a gente também pode te ajudar na escolha dos seus homologados, dos seus parceiros. E esses valores, ele é de forma gradativa, que você vai investindo, de acordo com a tua necessidade, disponibilidade, dentro do processo de implantação, que normalmente, Donat, em torno de 90 dias. Se você demorar um pouquinho mais, não tem problema também. A gente vai no teu tempo, e se for antes, melhor ainda. Mas muito do investimento funciona assim, Donat. Então, tem os homologados, que nós te indicamos, e tem também os parceiros que você eventualmente pode buscar para ter até um custo menor de investimento. Então, muito desse valor ele pode ser enxugado. Se 120k, ele pode virar 110k, por exemplo. Então, é assim que funciona o investimento. O único valor realmente que você paga para a franquia, para ingressar, é a taxa de franquia. Depois você entra no processo e a gente vai te ajudando com investimento no restante. Por exemplo, Donat, equipamentos. A gente fala de forno, freezer, geladeira. Muitos desses equipamentos você consegue comprar no Marketplace, por exemplo, Magazine, Casas Bahia, Mercado Livre, e conseguir preços melhores, valores melhores, formas de pagamento melhores, parcelado no cartão. Enfim. Então, muitos desses valores a gente consegue enxugar e flexibilizar. Mas esse aqui, Donat, tinha operação maior, que é a Go Smart. Tem aqui outras operações. Só para sanar esse primeiro ponto seu aqui que você mandou para mim, quando a gente fala em treinamentos, uniformes, insumos, o que inclui dentro desse valor? Quando você ingressa como franqueado, você tem, durante o processo de implantação, toda a ajuda necessária, os treinamentos de cozinha, treinamentos de atendimento, de marketing, administrativo, financeiro, né, sem custo. Isso dentro do processo de implantação. Após o processo de implantação, ou seja, você começou a operar, continua sem custo. Então, você tem todo esse respaldo de treinamento de atendimento, cozinha, marketing, sem custo durante o tempo de contrato. Então, a gente faz de contrato de 5 anos. Você ingressou como franqueado, cara, você não tem custo. Então, vamos supor que daqui a 2 anos você contrate um colaborador novo que ele vai eventualmente precisar de treinamento. De cozinha, enfim, atendimento. Então, você consegue marcar de forma individual para esse colaborador, para ele ter esse treinamento, e a gente não cobra, tá? Então, treinamentos nós temos semanais, nós não cobramos. Nós entregamos uma plataforma hoje para o franqueado, para eventualmente ter o colaborador tirar uma dúvida de como faz um recheio, por exemplo, nós não cobramos. Então, todo esse tempo de processo, todo esse tempo de jornada que você é franqueado nosso, Donat, nós não cobramos. O que a gente vai cobrar? Você, no início, vai precisar de um estoque inicial, aí, de fato, vai ter um valorzinho lá a mais que nós estimamos em torno de 8 mil, que inclui
os insumos, as massas prontas, inclui os uniformes, embalagens. Então tem esse estoquezinho inicial, que aí sim você vai precisar investir no início, né? E, claro, Donald, acho que você deve entender que todo negócio, quando você inicia, precisa de um capital de giro, né? O capital de giro, para você iniciar, nós estimamos em torno de 10 a 15 mil reais. Então é importante você ter esse capital de giro, que aí, obviamente, você não vai pagar por franquia, você vai ter aí no teu caixa para você começar a operar. Mais esse estoque inicial, que também, Donald, a previsão desse estoque inicial é mais para treinamentos também. Então, quando a gente começar os treinamentos antes da implantação, então você precisa ter esse estoquezinho a mais, justamente para os seus colaboradores que você contratar errar, né, que eles vão errar. E, embora o processo assim, Donald, é muito simples, depois eu vou até te abrir aqui a nossa plataforma que mostra aí como é que faz, como é que monta os donuts, né? Então, acho que essa aqui é sua primeira dúvida inicial. Você quer apontar alguma coisa, Donald? Você tem mais alguma dúvida em relação a essa questão do investimento? Sim, a questão do capital de giro ali já inclui esse valor de 10 a 15 aí já inclui. Esse valor de 10 a 15 é para essa loja, para loja maiores. Na verdade, Ou no geral. No geral. Talvez a operação menorzinha que nós temos, a operação menor que nós temos, que chama Dark Kit, que eu vou chegar nela, que é uma operação bem mais enxuta, talvez um pouquinho menos. Pode ser 7, 8 mil, que é uma operação que só trabalha com os donuts. Sim. Essa operação maior, Donald, ele trabalha com o portfólio completo da T-Donuts, que eu já vou te abrir o cardápio para você conhecer, tá? Isso. Tá? Aí, isso inclui, no capital de giro, inclui o aluguel também já. E a gente coloca o aluguel também e insumos, pagamento de salário, pelo menos que dure 1 mês, 2 meses, para você ter um break-even, né? Para você ter uma operação saudável nos primeiros 2 meses até começar a dar lucro, né? Isso, Donald, dessa operação, né? A operação Smart Quiosque é parecida também. Tá. Na verdade, é até igual a questão de capital de giro e insumos. Essa operação de quiosque, que acho que é mais interessante para você, porque você vislumbra shopping, né? É uma operação mais barata em relação à loja Go. É um quiosque, o Donald, que você consegue trabalhar até 12 metros quadrados, com um portfólio completo da T-Donuts também. Então, é uma operação que custa em torno de 95 a 100 mil, né? Projeto arquitetônico, que é a mesma coisa lá do modelo Go, instalações, quando a gente fala de instalações, não, a gente é confecção de quiosque, que leva muito maçonaria, né? Equipamentos, que é forno, freezer, cozinha, geladeira, cafeteira, que para você oferecer o cafezinho, o mexedor de milkshake, por exemplo. Então, a operação ela é mais barata, um investimento mais barato, em torno de 95 a 100K. Naquilo que eu te falei também, esse valor ele pode ser muito bem enxugado de acordo com os fornecedores locais, com a compra de equipamento, então pode virar aí 95, pode virar aí até um pouquinho menos. Então, é uma maneira que a gente tem para enxugar. Então, quando a gente fala desse investimento de 99, de 100K, está falando de montagem de operação mesmo, né? Então, não é só, por exemplo, é montagem da operação, para você montar o quiosque. Para você já inaugurar o quiosque, claro que precisaria do estoque inicial e do capital de giro, que nós consideramos importante. Sim. Acho que essa aqui, Donald, seria mais interessante para você do que o modelo de loja de rua, né? Uma questão de investimento, né? Loja de rua tá, por enquanto, pelo menos para essa primeira, tá fora, entendeu? A não ser que vocês cheguem e me digam assim, cara, tem aqui, ó, uma loja, essa loja aqui vai matar a pau, entendeu? Mas assim, até porque eu conheço pouco a região aqui, né? Então, assim, eu não sei dizer, óbvio que eu não vou, quem vai fazer a busca do ponto e tal, a gente vai conversar, mas ou mais vocês, mas assim, até questão de segurança, eu não conheço muito aqui ainda, entendeu? Eu moro numa região que é uma das melhores de Curitiba, entendeu? Mas, assim, é só onde eu conheço, entendeu? E um raio de 5 km, vamos botar assim. Então, eu também não conheço muito. Então, essa questão acaba que é um dos motivos de eu preferir shopping, pelo menos essa primeira, entendeu? Se fosse em Porto Alegre, eu dizia assim, cara, podemos botar aqui, ó, nessa avenida aqui, ou vocês... Que você conhece, né? Tem essas e essas opções aqui, eu saberia dizer aonde eu acharia melhor, entendeu? Por conhecer bastante lá.
É que eu não conheço nada, entende? Então acaba que limita também nessa questão, entendeu? Entendi. Perfeito. Então, acho que pendemos aqui pro quiosque. Mas, o Donis, tem essa operação também, que é uma operação que ela pode ser, sim, tanto de shopping quanto de rua. Só que é uma operação que a gente precisa ter cuidado para implantar, porque a questão do aluguel aqui nessa operação ela é muito crucial. Porque dentro da nossa DRE do negócio, dentro do planejamento de lucro e faturamento, a gente leva em conta um aluguel de rua. A gente faz a média, né, de shopping de rua e o aluguel ele fica mais barato. Então, em torno dos 5K. Então, Sim. por exemplo, se a gente for montar essa operação no shopping, a gente precisa encontrar um aluguel bem acessível aí, perto dos 5K. Já encontramos, Sim. né? Que foi 3.800, foi sensacional. Cara, né? assim, ó, eu vou te falar que minha esposa, né? Minha esposa, ela vai no shopping, ela vê que tem loja disponível e entra em contato, assim, tá? Teve, assim, umas... Já tá deslumbrando, já tá pesquisando, legal. Então, assim, a gente já... Tô pra te falar que shopping não é tão caro aqui, o aluguel, sabe? Mas, óbvio, não sei como é que é nos shoppings grandes, né? Tipo, da Multiplan, etc. Então, tem que ir atrás, né? Mas é uma opção, entende? Sim. Teve 2 shoppings que a gente já foi, que a gente viu que eles estavam dando desconto, por exemplo, um que a gente viu uma loja, um shopping Curitiba aqui, que é um shopping bem, quase no centro, ali, bem grande. Os caras estavam fazendo desconto de 5 para 13 alguma coisa também, então... Caraca! Mas é a questão de sentar e conversar, entendeu? A gente tendo depois esses valores, a gente consegue determinar qual seria o melhor modelo também, né? Sim. Nossa, mas, cara, tá bacana em Curitiba aí, hein? Pô, 5, 3, porque 5 fica bem dentro do negócio ainda, viu, Dante? Fica bem dentro da DRI. Eu tô com um franqueado que tá entrando em Brasília, no shopping de Brasília. Ele encontrou 5.600 para um quiosque. E o aluguel de quiosque, normalmente, a média que a gente tem aqui, como referência, é 7 mil. Cara, São Paulo tá muito caro. São Paulo cara, aqui, assim, até pelo que eu conversei, assim, com pessoas na volta e tal, aqui é uma cidade que estimula bastante essa questão né, de novos empreendedores, etc. Então, talvez seja um dos motivos de, eventualmente, ter essas loucuras de preço, assim, né? Mas não dá para contar com isso, vamos dizer assim, né? Vamos contar com as estimativas de vocês. Se a gente tiver uma surpresa, melhor, né? Então, Sim. Se a gente conseguir montar por exemplo, uma Smart, que é 70 mil, num aluguel bom, em vez de uma de 90, por exemplo, um quiosque de 90, vamos na 70, faz bem mais sentido financeiramente, né? E até uma loja maior, inclusive, né? Então... É uma loja maior, exato, não, tinha uma loja maior. 30 metros quadrados. Sim. Mas assim, eu realmente estou surpreso assim, com os aluguéis aí que você está vislumbrando. Que bom que o tua esposa já está olhando, cara. Aqui já dá para ter uma ideia, né? Desse modelo aqui, é mais ou menos 5K. 5K que hoje temos a média de aluguel. Do quiosque, que foi o modelo anterior que eu te mostrei, é até 7K. Tem uma essa franqueada da Cacau Show, que mora nos Estados Unidos, ela está entrando no Shopping Guatemi, olha só, para pagar 10K. E assim, a gente falou para ela... É um shopping mais de alta renda. Isso. A gente conhece o grupo, Dono. Só pra você, a gente tem um escritório aqui, em Alphaville, Barueri, não sei se você conhece aqui. Sim. Fica bem do lado, fica bem do lado do Iguatemi, aqui de Alphaville. Então a gente conhece. Cara, a gente sabe que é um shopping. Os caras são... E mas, assim, mais antigos de Porto Alegre, se não me engano, cara. E só que ela tinha, olha só que coisa, ela tinha a opção de um shopping que acho que era o Praia de Belas, que ela ia pagar em torno de 4,5, só que... Tá bom, hein? Praia de Belas é um shopping. Só que Praia de Belas teve a questão que ela alagou todo o shopping, né? Acho que foi por isso, Dante, que ela conseguiu um aluguel bacana. Assim, ela tem o network dela também, ela tem porque como ela já é franqueada da Cacau Show, ela tem o network. Só que ela preferiu colocar no Iguatemi, que custa 10K, que ela tinha um grande desejo de entrar lá, do que entrar na Praia de Belas. A gente falou, tem certeza? Tem certeza? Porque é 10K o aluguel? Ela falou, tenho certeza. Lá vai vender
Então, assim, ela segurou no peito e falou, vou colocar no Iguatemi. Toda vez que chove agora, cara, desde que teve as enchentes lá em Porto Alegre, toda vez que chove, a quadra do Praia de Belas fica alagada, então não, entendeu? Às vezes as pessoas ficam presas dentro do shopping e não conseguem sair, porque alaga toda a quadra, assim, na volta do shopping, as ruas, entendeu? Então não consegue sair de carro e tal. Pensa, quando teve as enchentes, porque o estacionamento ele é subterrâneo, né? Então, cara, virou uma piscina, né? Os carros tudo alagaram, mais de 5 metros, 10 metros de água, entendeu? Então, acho que foi uma dessas questões que ela também, que preferiu ela pagar. conhece lá, se ela andou vendo a questão das notícias, das enchentes, ela fez bem, eu acho. Eu também preferia pagar 10. E outra, venda certa lá, né, em Guatemi, né, cara? Não tem. Que é um super shopping. Na verdade, é um shopping de muita referência, né? Sim. Mas acho que ela levou isso em consideração. Mas a questão do aluguel, em Curitiba, cara, pelo pouco que a gente está conversando aqui, esse ano que ela está entrando, tá interessante. Né? Essa operação aqui, Donald, ela é uma operação mais enxuta em relação ao quiosque. Nela, eu vou te mostrar o portfólio daqui a pouquinho. Nela você consegue trabalhar os donuts, que é o grande item vendedor hoje da T-Donuts. Você consegue trabalhar com salgados, que é croissant, empada, essas coisas. E você consegue trabalhar com cafezinho, que também é um grande item vendedor, porque os consumidores adoram donut com cafezinho. Sim. O que sai nesse portfólio? O que você não trabalharia? Você não trabalha com os milkshakes e você não trabalha com gelados, que é a gente tem dentro do nosso portfólio, tem um sorvete de donut e tem os sucos também. Então são os gelados que saem por questões de espaço mesmo. Sim. Né? Esse projeto, essa operação, ela custa média de investimento de 70k, então ela é mais barata em relação ao quiosque donut. Então, é uma operação mais enxuta, mas é uma operação que por conta de aluguel, vislumbra aí lucro líquido bem parecido, se não igual, até maior do que o quiosque. Né? Mas é uma operação que normalmente ela é mais destinada para lojas de rua. Boa, sim. Então, essa questão do aluguel ela é bem importante. particular. Isso. Tá. E tem também, Donald, a última operação nossa, que é uma operação mais enxuta, que é a Dark Kitchen. É uma operação bem pequenininha, é um mini quiosque, um expositor de 3 metros quadrados. Aí já é uma operação que trabalha mais com o item principal da T-Donuts, mesmo que é o Donuts. Então, sai todo o outro portfólio, que é os salgados, o cafezinho, os gelados. Né? É uma operação que nós tínhamos aqui no Shopping Guatemi, só que nós pagamos R$4.000 de aluguel. Então, a gente... Cara, inviável, né? Exato. Apesar tanto, cara, bota na frente do banheiro até. Porra, os caras têm imagem, né? Os caras crescem o olho também. Sim, mas é porque também, Donald, era o Shopping Guatemi, né? Hoje eu tenho algumas operações de shopping que tem aluguel bem tranquilo, bem 1,5, 2, que é um expositor pequenininho. Sim, pois não ocupa espaço nenhum. Sim, 3 metros quadrados só precisa de um ponto de energia. Então, essa operação, mesmo com aluguel de 4 mil, ela vislumbrava lucro. Então, ela tinha em torno de 5, 7k de lucro. Só que, por que nós tiramos essa operação do Iguatemi? Essa operação não era de franqueado, era nossa própria. Né? Justamente porque, para atender aqui, que um enxevizinho aqui, vou até virar aqui para o seu, o shopping está bem aqui, ó. Do lado. Bem do lado mesmo. Então, é mais para... como a gente está num polo muito forte comercial aqui, então a gente queria ter dentro do Iguatemi. Só que o Iguatemi tinha uma questão, esse Iguatemi tinha uma questão de que no final do ano o aluguel ele dobrava. Então, por conta de demanda, o aluguel dobrava. Então, foi inviável. Mas hoje nós temos aqui essa operação em alguns shoppings aqui de São Paulo que vai super bem. Temos também um franqueado que ele tem uma operação de loja e ele tem como se fosse um braço, né, uma extensão da operação dele, o Dark Kitchen, que é esse expositor, e vai super bem. Então, ele atende num canto, ele tem uma extensão em outro canto. Muito legal. Sim. Mas assim, mais que R$3.000 numa operação dessa, chutando alto R$4.000, desde que não tem essa pegadinha de dobrar o aluguel no final do ano, é até legal. Só que ela tem um lucro líquido menor, em torno de R$6, R$7.000 em relação às outras operações, que lucram em torno de 11, 12, 15 mil reais. O investimento dela, Donald, é um investimento mais enxuto. Então, a gente
estima em 50K, que é basicamente a taxa de franquia, a compra de equipamentos e a confecção do expositor. Só que essa operação, ela não tem no projeto cozinha. Então, como é que funciona hoje? Nossos franqueados que têm 2 operações, então eles montam a cozinha da loja deles, levam para o expositor, ou quem tem só a operação carrinho, que é essa operação Dark Kitchen, monta os donuts na cozinha de casa e leva para expor. De qualquer forma, você vai ter que ter uma cozinha de apoio. Né? Sim. As outras operações, donuts, já dentro do projeto, já é como montagem de cozinha. Então, vamos pegar o exemplo da Start. A Start, você vai investir 20 mil a mais, mas já é com cozinha. Então, a gente já vislumbra e compra de equipamentos da cozinha. Então, é legal. Então, essa operação aqui é uma operação mais enxuta para quem está começando, para quem quer começar mesmo. Né? Acho que essa primeira questão aqui ficou mais claro, de investimento, como que funciona, Sim. Que a sua dúvida era mais, o que inclui dentro desse investimento, né? Então, assim, é tudo. Menos estoque inicial e capital de giro. Em todas as operações, inclui a montagem da operação mesmo. Tá. Top? Sim. Ó, aqui você vê que coisa. A sua segunda pergunta era o valor da franquia inclui montagem completa de quiosques. Beleza. Terceira pergunta. Existem algum suporte para escolha de ponto comercial? Sim. Né, o Donald, que é o Geofusion que eu te mostrei, que é a equipe que nós temos aqui quando você entra no processo de implantação. O processo de reposição de estoque, o Donald, muito legal essa pergunta. Vou te mostrar aqui na nossa apresentação. Nós temos esse sistema aqui, que nós entregamos para o franqueado fazer toda a administração da frente de caixa dele e do estoque dele. Chama Alpha Labs. O que o Alpha Labs faz? Quando você ingressa como franqueado, Donald, nós entregamos esse sistema e ele vai calcular quanto você fatura balcão, quanto você fatura delivery e quanto você fatura em eventos. Porque bom ponto que tu trouxe agora, tá? Desculpa te interromper. A questão de delivery. É possível para acionar, por exemplo, na Smart ou no quiosque? Ou teria que a gente ter um espaço separado para delivery? Com certeza. Nas 4 operações, você consegue trabalhar delivery. Até na menorzinha. Então, é ele permitido trabalhar delivery e ele incentivado a trabalhar delivery. Hoje eu tenho franqueados, Donald, que tem faturamento expressivo com delivery. Esse franqueado, por exemplo, aqui que a gente pegou como exemplo, que é um cara assim, muito fora da curva. Ele fatura em torno de 80 a 90 mil reais por mês. Então, o faturamento dele é muito forte. Vou ser sincero, Donald, a nossa média de faturamento é 60 a 65 mil reais, levando em conta todas as operações. Então, esse cara aqui é bem fora da curva. Né? Eu gosto sempre de ser claro, porque, Felipe, eu vou faturar 90 mil? Não sei, eu espero que sim, mas a grande média, Donald, é 60 a 65 mil. Né? Esse franqueado, ele tem 20% de faturamento com iFood. Então, é um faturamento muito expressivo. Então, o faturamento em torno dele vai ser 16, 17 mil reais só de iFood. E sabe o que é interessante de tudo, Donald? Ele é loja de shopping. Loja de shopping tem um gargalo que motoboys não gostam de. Não curto muito, né? Exato. Mas eles estão facilitando. Né? Os shoppings vêm facilitando para os motoboys retirarem pedidos. Então, hoje, é possível, sim, você ter um bom faturamento com iFood. Pois é, aqui em Curitiba eu vi, se eu não me engano, é um shopping da rede da Multiplan, que os motoboys não vão mais até as lojas. A loja tem que levar o pedido dele para um lugar separado, a moto só encosta e já pega ali aí o próprio shopping gere a entrega dos pedidos para os caras, entendeu? Então, da hora isso. Pô, bacana. Então, porque facilita para o motoboy, facilita para o franqueado, né, para o lojista. Todo mundo ganha, né? Sim. Então, eles têm facilitado isso, felizmente, né? Estava na hora, acho que a pandemia nos ensinou disso, né? Que precisava. Não sei se você lembra, Donald, você comprava às vezes um produto na internet, caso para ir, ponto fez muito isso. Que você comprava na internet para ir tirar na loja e tinha o drive-thru, que você passava lá, né, e retirava o item na porta do shopping. Então, se facilitou bastante. A pandemia nos ensinou algumas lições, né? Então, sim, eles têm facilitado isso, e desse franqueado, ele tem um faturamento muito expressivo com iFood. Esse sistema aqui, Donald, que é o Alpha Labs, ele ele entrega para o franqueado, ele é integrado com uma franquia. Por quê? Porque aqui nós, em tempo real, acompanhamos o seu faturamento, justamente para a gente identificar algum gargalo que você tenha, se você tiver alguma dificuldade, se você não está faturando bem, para a gente tentar entender, ingressar com treinamentos, ingressar com
com essa solução de problema. E esse sistema, ele vai te indicar os itens que você vende por ranking. Então, vamos supor que você está vendendo aí o item, o tradicional, que é o de brigadeiro, donut de brigadeiro, top 1, o de pistache item 2. Então, ele vai te ranqueando até para você fazer uma compra consciente de insumos. Então, você sabe que o brigadeiro você vai precisar comprar mais. Você sabe, por exemplo, que a cocada você vai comprar menos, para você fazer essa compra consciente de insumos. Agora, em relação à massa, Donut, a massa, não sei se eu já cheguei a te explicar, acho que eu já te expliquei por cima. Pô, que é congelada, né? Isso. O franqueado hoje, ele faz o pedido da massa, que já é pronta, assada, e ela vai congelada, ele faz na nossa plataforma, né? Você tem um login assim, você faz na nossa plataforma, e você só precisaria aí de 30 minutinhos para descongelar em temperatura ambiente, não leva forno, não leva nada. E o teu colaborador, ele vai fazer o confeite por cima do donut. Então, até abre um vídeo aqui daqui a pouquinho, é bem simples o processo. A gente teve até uma ação de Dia das Crianças, que a própria criança fazia o confeite do donut. Então, deve ser que a criança faz, se até a criança faz, o colaborador vai fazer ainda. Sim. Esse é o processo. Então, o sistema, ele te ranqueia. O pedido da massa e das embalagens é feita com a ajuda da nossa equipe também. Para você, é necessário fazer um pedido com um estoque emergencial, né? Então, a gente vê questão, por exemplo, quanto tempo demora para entregar esse produto para o donut. Hoje, a gente não, graças a Deus, donut, a gente não tem gargalo de entrega. Então, é bem rápido a entrega, 2, 3 dias no máximo para entregar os produtos. Mas a gente precisa identificar se a sua região tem alguma peculiaridade, se de repente demora 2 dias a mais. Então, a gente precisa fazer um pedido consciente e também não em excesso, para você não ter aí muito insumo também de massa, por exemplo. Embora a massa hoje tenha validade de 6 meses congelado, então é uma validade longa. Sim. Mas na parte de massa, embalagens, é feito o controle pela nossa equipe, né? Você tem o respaldo da nossa equipe. E o insumos também é feito com controle com a ajuda da nossa equipe, utilizando o Afalabs, que é um sistema aí que vai te mostrar os SKUs mais vendedores. As embalagens vêm junto também, tá dentro do pacote do estoque. Exato, exatamente. Embalagens, só um complemento antes, dentro do estoque inicial também tem a questão dos uniformes, os colaboradores, então tudo isso, embalagens, sacolas, caixinhas, essas coisas, uniformes, é tudo feito na nossa plataforma. Acho que acredito que os uniformes vai ser mais no estoque inicial. Eventualmente, depois, pode ser que mais pra frente, daqui a 1 ano, 2 anos, precisa fazer outro pedido de uniforme, que acho que é normal, né? Mas é tudo feito na nossa plataforma, exceto, claro, os insumos, que é os recheios, que é os recheios, dono, você compra de forma tropicalizada, você compra de forma local, no teu fornecedor de confiança. Claro que sim, o donut de Nutella é Nutella. Você não pode comprar, por exemplo, um creme de avelã paralelo. Isso mantém a linearidade de qualidade do produto. Então, é mais ou menos assim que é feito. E sim, a gente tem esse controle, né, esse respaldo para o franqueado para fazer esse estoque consciente. Faz sentido, Donut? Sim, total. Top. Aqui, treinamento e orientação para o serviço de produtos. Cai muito nisso que eu te falei, mas em relação a treinamento, Donut, vou te mostrar aqui como é que é feito os treinamentos. Mostrar um pouquinho aqui dos nossos treinamentos, como é que funciona. Então, em relação a treinamentos, Donut, você tem um treinamento no processo de implantação da tua franquia, da tua operação, desses 90 dias em média que tem de implantação. O que é feito nisso? Todos os treinamentos, o consumo consciente dos insumos, atendimento, vendas, tudo, né? Para você inaugurar 100% a tua operação. Após isso, após a tua implantação, pelo tempo de jornada como franqueado, que é contrato de 5 anos, claro que a gente quer que você fique muito mais e expanda muito mais, mas o contrato é feito de 5 anos, você tem todos os treinamentos de tudo, marketing, atendimento, consumo consciente, qualidade do produto, cozinha, enfim, nesse período de jornada de franqueado, Donut. Então, o que foi? A gente tem a universidade online, que o teu colaborador ele eventualmente pode visitar para sanar algum gargalo aí na tua operação, e dentro dessa universidade online você pode marcar um treinamento mais pontual para o seu colaborador, como tinha te dito antes,
Fora isso, a gente sabe que empreender, Donald, não é fácil, né? Então, aqui tem um programa emocional, de apoio emocional franqueado, né, que são psicólogos que ajudam aí, os nossos franqueados no dia a dia. E sabe, como eu disse, empreender não é fácil. Então, hoje a gente tem franqueados que utilizam da plataforma. Então, questão de treinamento, Donald, mentoria de gestão de cozinha de produtos, né, que você cai muito nisso, nessa sua dúvida, né, que a gente precisa ter um consumo consciente dos insumos. Vamos supor, Donald, que o teu colaborador está apertando muita bisnaga no recheio de pistache, que é caro, né? E você identificou isso, você consegue marcar um treinamento pontual e individual para ele, para a gente ter um head de cozinha, né, que é o cara que desenvolve as receitas, que é o Denis. Então você consegue marcar o treinamento de forma virtual, do jeito que a gente está aqui, com o Denis, né? E ele vai te ajudar ao vivo, o teu colaborador. O que ele faz? Ele pega o notebook aqui, do jeito que eu estou aqui, a gente tem uma cozinha aqui toda equipada no escritório, que é um prédio de 1.000 metros quadrados, tem uma cozinha bem equipada. Ele desce nessa cozinha, liga a câmera, aí ele vai fazendo em tempo real, vai cozinhando o recheio em tempo real, juntamente com o seu colaborador, em tempo real. O teu colaborador, ele vai fazendo as perguntas para ele, o Denis vai explicando, ele mostra como que aperta a bisnaga para rechear o donut. Então, assim, apesar da distância do colaborador do donut com o Denis, é bem assim, teste a teste, do jeito que a gente está fazendo agora. Então, como se fosse assistir um programa da Ana Maria Braga, só que você consegue interagir com a Ana Maria Braga. Sim. Então, é mais ou menos assim que funciona, Donald. Esses treinamentos, né? Então, tem sim esse treinamento de desperdício, tem sim esse treinamento de cozinha, pelo tempo de jornada que você ficar com a gente. Beleza? Show. A questão de até essa questão da contratação dos colaboradores, como é que funciona? Sim, Donald. Quando você entra no processo de implantação, vai chegar um passo, né, um processo que vai ser necessário, vai chegar a hora de contratar esses colaboradores, né? Para as operações de start e quiosque, nós estimamos em torno de 3 colaboradores. Então, como é um processo enxuto e a operação é fácil, não precisa de nenhum cozinheiro, por assim dizer. Então, a gente já tem esse perfil de colaborador aqui, né, um perfil que você vai precisar contratar. Nós vamos fazer a contratação, nós te ajudamos a contratar. E aí, você fez a contratação, legal, vamos iniciar o processo de treinamento desses colaboradores. Então, aí a gente vai marcar os treinamentos pontuais de atendimento e de cozinha, né? Só para entrar nesse detalhe dos colaboradores, Donald, como é que funciona? O donut, ele, como eu expliquei, ele é descongelado e recheado, é um processo que demora em torno de 3, 5 minutinhos por donut, no máximo. Ele pode expor no expositor e ele pode ser consumido ao longo do dia. Então, o teu colaborador, ele não vai fazer um donut na hora para um cliente. Eventualmente ele pode fazer, de repente pode ser que não tenha lá no expositor, só que isso não vai ser um problema, porque é em torno de 3, 5 minutinhos que demora no máximo para fazer o donut, para confeitar o donut. O descongelamento da massa é feita, por exemplo, no início do dia, já deixa uma quantidade descongelada, ou também... Exatamente, donut. Exatamente. E assim, em relação ao consumo do donut, é melhor que o teu cliente ele consuma naquele dia. Porque se for para o dia seguinte, pode ser que perca a experiência. Existem algumas técnicas que o Denis, que é o nosso head de cozinha, ensinam para os seus colaboradores para preservar para o dia seguinte. Mas ele recomenda que seja consumido naquele dia. Então, comecinho do dia, você vai ter aquela rotina de descongelar os donuts, demora aí meia horinha, confeita os donuts, coloca no expositor, vai vendendo ao longo daquele dia, né? Eventualmente, se você tiver um cliente que queira um donut que não tem expositor naquele momento específico, você vai manter, sim, alguns congelados, vai fazer um confeite na hora e pronto, vai servir o donut na hora. Então, é mais ou menos assim que funciona. É uma operação bem tranquila nesse aspecto. Né? Mentoria financeira, treinamento financeiro. Então, Dona, a gente vai, eu tenho um Alpha Labs aqui que a gente te entrega e a gente vai ficar acompanhando em tempo real tua frente de caixa. Então, se a gente identificar algum gargalo, a gente vai entrar aí com esse treinamento também mais pontual. Então, é assim que funciona aqui o treinamento. Você tem um treinamento de consumo aí de produtos, de tudo relacionado a negócio, tanto no processo de implantação, quanto após o processo de implantação.
Show. Top? Top. O Donald, pergunta qual o prazo médio de validade dos produtos fornecidos pela franquia. 6 meses 6 congelado. meses. Isso. Ou já Tá 6 meses batido. congelado, consumir no mesmo dia. Exato. Capital de giro recomendado para iniciar a operação da franquia, aí, em torno aí de R$15 mil. Uhum. Se o valor cobre apenas estoque e também outros custos operacionais, aluguel e pagamento de folha de pagamento, eventualmente. Acho que até tá ok, né, Dani? Porque pode ir perguntando, cara, que é um bate-papo. Não, tá. Tá Ok, certo. né? Pode Top. seguir. Ó, suporte de orientação para gerenciar o capital de giro durante os primeiros meses de operação, sim. Então, cai muito desse treinamento de financeiro, tá, Dante? Então, você tem esse suporte, sim, tá? Para que oferecer treinamento para entender o mercado local e ajustar a operação conforme a demanda, sim, né? Agora, acho que é a hora, Dante, de eu te abrir isso aqui, ó. A nossa planilha de pricing. Então, aqui, deixa eu compartilhar minha tela com você. Donald, aqui a gente tem a relação dos SKUs, dos produtos, do que você vai investir, do que você vai gastar eventualmente em um produto. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o Donald, esse aqui é o sabor risco branco. Então, aqui tem um ganache de leite, genuíno. Esse produto aqui, por exemplo, ele custa R$15,90 preço padrão. Tá. Ele tem um CMV, que é um custo de fabricação de produto de 35%. Donald, a média hoje dos nossos produtos é 25%. Eventualmente um vai ter 35%, eventualmente um vai ter 15%, 20%, um vai ter 30%. Então, a grande média é 25% e você tem um markup aí de lucro de 75% em média. Né? Por que eu estou te mostrando isso para ele? Por que ela está relacionada a isso? É importante falar 2 pontos para você. Hoje a gente tem um preço padrão no cardápio, só que o Donald não necessariamente vai colocar o preço padrão. Eu não posso colocar um preço aí na tua região, se o teu concorrente, tem uma lojinha de donuts aí, alguém que tá vendendo donuts aí, que tá vendendo mais barato ou mais caro, então a gente precisa colocar um cardápio para você, um preço que esteja bem compatível aí com a tua região e bem compatível com o preço dos insumos, porque aqui, durante o preço da Nutella é diferente do preço de Curitiba. Sim. Então, um cardápio bem adequado para você, com preços bem adequados para você, justamente para a gente ter um CMV saudável e também ficar bem dentro aí do mercado de Curitiba, que não seja muito mais caro do que o donut do concorrente e nem muito mais barato do que o donut do concorrente. Sim. Então, esse estudo... Deixa eu te contar uma coisa esses dias. A gente pediu no iFood, como não tem aqui o T-Donuts, né? Aí a gente, tá, beleza. Eu entrei no iFood, mudei meu endereço para São Paulo, aí eu fui lá no iFood e vi o T-Donuts lá, né? Aí vi os valores ali e tal. Não lembro exatamente os preços. Aí depois a gente veio aqui, eu vim num concorrente daqui, né? Eu acho que já tava... Beleza que é São Paulo e Curitiba, né? Eu acredito que São Paulo, inclusive, deveria ser mais caro, né? Mas acho que o preço estava mais barato até que esse concorrente, que era o top 1 de donuts no iFood aqui em Curitiba. E a gente pediu uma caixa com 20 donuts. De mini donuts. Eu não sei se tem mini donuts. Os minis, né? Tem. Pedimos uma caixa com 20 mini. Bem bom, assim, alguns, outros eram meio nada a ver e tal, mas bem bonitinha a caixa, tudo, mas a gente já fez um experimento de compra aí no iFood, e assim, eu fiz uma comparação, eu acho que o de vocês tá mais barato que esse concorrente, o top 1, vamos dizer assim, né, daqui. Que, inclusive, a gente viu uma loja dele num dos shoppings aqui também, mas, enfim, já tô enlouquecendo já atrás, já. Foi um experimento que a gente quis ver como é que é, porque fazia muito tempo que eu não comia donuts também. Aí eu, vamos ver se é aquilo que a gente imagina que é. E Sim. foi boa a experiência. Top. Bom, legal. Você já teve essa preocupação dessa pesquisa, né? Legal. Não, chega bem bonitinho, chega numa caixinha roxa, assim, é bem legal a experiência assim, de iFood, viu, Donald? Bem bacana mesmo. Mas essa questão do preço, a gente não pode, por exemplo, colocar muito. A gente pode colocar, por exemplo, muito abaixo nem muito acima, e precisa respeitar o CMV do produto, precisa respeitar o preço de custo do produto. Então, a gente. Pode ter preços diferentes, por exemplo, no iFood para loja e coisa do tipo, ou vocês normalmente
aconselham manter a mesma coisa? Olha, aqui em São Paulo, Donald, eu vou te dar um exemplo, né? Aqui a gente tem um shopping em Iguatemi que não tem operação mais. Um pouquinho mais para frente tem um outro shopping, que é o Parque Shopping, que é quase em Carapicuíba. E lá tem uma operação bem legal. É multiplano. Isso. E a gente pede, às vezes, de lá. Né? E é diferente o preço. É diferente. Então, até por conta de frete, até por conta, por exemplo, também do custo operacional do iFood, que o iFood ele come uma parcelinha, né, das vendas, então precisa ter um valor diferente. Um valor diferente do valor de balcão. Então tem sim. E a gente monta, a gente ajuda o franqueado a montar de acordo aí com essas questões. Frete, concorrente e insumos locais. Então sempre precisa ter um cardápio só, porque senão não vai adiantar, né? Eu tenho, por exemplo, operações. Se eu for montar uma operação, por exemplo, em Manaus, cara, é muito diferente. Por questão de logística, de insumos, uma bandeja de morango lá custa X, uma bandeja de morango aqui custa Y. Então, os insumos são muito diferentes, né? Então, aqui, eu quis abrir essa planilha justamente para a gente mostrar que a gente tem esse controle de produtos mesmo, de insumos, e a gente leva tudo em consideração, até embalagem, Donald, frete, leva tudo em consideração para a gente montar um cardápio saudável hoje para a sua região. Então, sim, é feito esse estudo e é feito esse acompanhamento também. Beleza? Bom, top. Vamos lá, Donald. Eu acho que eu estou na sua última pergunta aqui, meu amigo, que a franquia fornece algum sistema de ferramenta para monitorar vendas e ajustar compras de forma eficiente? Sim. É o Alpha Labs, que vai te mostrar faturamento, vai te mostrar... É muito legal, que ele mostra até o nome do cliente, viu, Donald? Ele mostra até... se o cliente ele compra 10 anos por dia, você sabe que aquele cliente compra 10 anos por dia. Ele vai mostrar o item mais vendedor, quanto você está fatura de iFood, quanto você fatura de balcão. Então, ele é um estudo... um software que mostra o estudo completo hoje das suas vendas. Esse software, ele integra com o iFood ou a gente teria que usar o do iFood em separado também? Ele integra com o iFood, ele vai te mostrar o faturamento do iFood, ele vai jogar todas as suas vendas de iFood para esse Alpha Labs. Isso vai te mostrar também os itens que você vende e tudo mais. Então, ele já integra já. Essa é a grande vantagem. Sim. Bom, no único lugar, então. Sim. Ô, Donald, acho que eu cheguei nas suas perguntas finais aqui, mas com certeza deve ter mais dúvidas aí na tua cabeça, cara. Não, cara, assim, acho que nem questão de dúvida, eu acho que é só uma questão de realmente avaliar. Como eu te falei, né, eu acho que eu te falei lá no início, lá nas primeiras conversas, que perguntou se eu teria um sócio, né, eu tenho esse meu sócio de outros negócios que a gente tem, mas ele não tem certeza ainda se ele vai entrar na jogada, tá? Então, eu também tô conversando com ele, né? Eu tô vendo que tu tá gravando aí, não sei se tu tem como me mandar a gravação depois. Sim. Daí eu mando para ele também. Sim, com certeza. Legal. Tá. Consigo te mandar aqui também as planilhas para você analisar. Tanto a planilha de CMV do produto, ou de DRE do negócio, né? Consigo sim te mandar. Tá. Porque daí, enfim, ele está analisando ainda se a gente vai entrar, que isso vai depender, ele entrando junto vai depender muito que unidade eu vou escolher, entendeu? Então, ele entrando junto, a gente consegue pegar uma unidade maior, ou um modelo melhor, né? Mas se eu for sozinho, daí eu tenho que avaliar mais, sim. Tipo, por exemplo, já vou até dar spoiler, por exemplo, se eu fosse entrar com ele, possivelmente a gente pegar o quiosque de 100 mil ali, até 100 mil, né? Sim. O valor aí, tem capital de giro, tudo, vamos botar em torno aí de 150 mil de investimento, tá? Contando estoque, capital de giro aí para uns 2 meses e o preço da unidade, né? Se eu fosse sozinho, ou teria que ser, ou a gente conseguir encaixar aquela de 70, né? Conseguir achar um aluguel bom em shopping e tal, conseguir achar um valor legal de aluguel para a gente conseguir encaixar ela, senão eu teria que ir por exemplo, para a carrocinha. Eu não estou muito interessado na carrocinha mais, estou bem sincero, entendeu? Bem sincero, acho que... A diferença de valores de investimento entre o expositor menorzinho, o Dark Kitchen, e
A loja é muito pouca, né? A gente tá falando de 20K e a operação já tem a cozinha, né? Essa questão aí, por exemplo, não sabia, né, da questão da cozinha. Até imaginei, né, assim, pô, vai montar onde os negócios, entendeu? Então, tem essa questão, né, que também bem ou mal entra, né, porque daí tem deslocamento, até tem que, por exemplo, preparar tudo aqui em casa, aí depois se deslocar até lá, levar. Então, tem que considerar isso também, né? Então acaba que vai ficar bem elas por elas, assim, não faz muito sentido vendo agora o que tu me mostrou, mas é óbvio, a Smart ali, como tu falou, ela tem essa questão do aluguel, que é o que define se ela vale ou não, né, o investimento, né? Sim. Mas enfim, te dando já esse spoiler, né, dessas decisões aí que depende muito se esse meu sócio entra ou não, né? Então vai depender do modelo a gente vai escolher, acabar escolhendo. Legal, Dante. Uma dúvida, o teu sócio, ele empreende também? Ele já tem franquias? Ou ele é parente seu? Não, cara, a gente começou junto nessa carreira de desenvolvimento de software lá há Legal. 15 anos atrás, entendeu? Então ele é meu brother, mas a gente tem outros negócios também nesse negócio no exterior e tal, ele tá junto, entendeu? Legal. Até porque assim, eu faço questão, se você tiver interesse e ele tiver disponibilidade, a gente marca aí um segundo bate-papo e mais a gente pode apresentar para ele essas informações e com certeza pode ser que ele tenha dúvidas. A gente marca o segundo bate-papo até no final de semana, se ficar melhor para vocês. Eu tenho alguns horários aí, acho que até meio-dia, se for legal para ele, ele consegue. Aí ele tira as dúvidas pontuais dele, né? E não sei se é interessante para você também, não? O que você acha? Cara, assim, não sei se precisa, tá? A agenda dele é pior que a minha, inclusive, porque ele tem outros negócios também. A questão dele, tá, é mais porque ele tem alguns compromissos já financeiros, né? De alguns outros investimentos dele que acabaram apertando bastante a questão lado financeiro dele. Então é mais por isso que ele está ainda um pouco em dúvida, tá? Porque é uma coisa que eu e ele, a gente estava conversando, a gente não vai, por exemplo, buscar suporte financeiro, empréstimo, nada do tipo. Eu tenho já uma grana para operacionar, mas, por exemplo, não quero botar tudo isso numa unidade só, na unidade mais cara, e então eu quero ter um respaldo, né? Até porque, como tu falou, tem questão de capital de giro e tal, então não vou tocar tudo já só para pegar o mais caro. Como eu falei, eu não tenho experiência ainda, quero pegar essa experiência, né? Então, estou sendo meio que lógico nisso. Então, poderia, por exemplo, até eu mesmo pegar de 100 mil, tranquilo, entendeu? Mas não é o que eu quero fazer, porque a gente não quer nem buscar ajuda financeira, né? Então, a gente quer... Sim. A gente tem nosso... Só que ele, em particular, tem algumas questões dele lá, que eu não me meto, né? Então, por isso que ele tá na dúvida, tá? Mas ele ficou de ver, aí nos próximos dias ou semana, então não é um prazo longo aí pra gente ter uma decisão também, entendeu? Então, acho que não precisa conversar com ele, ele estava olhando franquias também, ano passado, se eu não me engano, foi até um dos motivos que eu voltei a olhar também, questão de franquias, então ele também já estava olhando algumas coisas, e é isso, assim, vamos... Tô ainda aguardando ele para realmente decidir aí que unidade a gente pegaria, entendeu? Mas, cara, eu gostei do que tu me apresentou, tá? Eu acho que isso entra bastante nos critérios que eu pontuei ali, que para mim são importantes, né? A questão também da exclusividade por agora, vamos dizer assim, de ser a primeira unidade de Curitiba é muito interessante também, né?
Então, acho que tem tudo para dar certo aí, só realmente é mais a questão de decidir unidade e tal, e quando a gente consegue operacionalizar. Vamos fazer uma última pergunta, então. Digamos Com que certeza. feche, tá? Digamos que a gente feche, tá? Tu falou ali que um prazo estimado de 90 dias para ter a unidade pronta, mas acredito que tem um prazo antes ali de a gente começar a organizar, porque tem contrato, tem um monte de coisa, né? Acredito que tem que abrir uma empresa também. Toda essa questão mais burocrática, digamos assim. Então, tirando esse prazo de 90 dias, o valor da taxa e da franquia é o mais importante, assim, é o que determina começar o negócio, né? Então, esse tem que ser um pixão para vocês, é isso? Isso, Donald. A gente vai, ao longo desses 90 dias, a gente vai trazendo mais grana conforme precisa, é isso? Exato, Donald. Agora, em relação à taxa de franquia, cara, a gente sabe que, 40K, se for, por exemplo, no modelo quiosque, né? A gente sabe que é um valor que é forte, por assim dizer. Né? Então, hoje, aqui a gente tem algumas maneiras também de flexibilizar o pagamento para você. A gente pode ver no cartão, né? Você dando uma entrada, vendo o restante do cartão e de crédito. Então, há maneiras aqui dentro da gente flexibilizar o pagamento também. Agora, você entrou com a taxa de franquia, é isso que você falou. O investimento, ele ao longo dessa sua montagem de operação, a questão burocrática, Donald, de abertura de CNPJ, os laudos técnicos de cozinha, né, as normativas de cozinha, essas coisas, elas estão previstas dentro desses 90 dias. Se você, Donald, por exemplo, tiver um gargalo na montagem de operação, eu quero que você saiba, cara, que não tem problema. Muitos franqueados têm esse receio de, mas e se eu vou pagar alguma multa passou o tempo médio de 90 dias, eu vou demorar 120 dias, 150 dias para montar a franquia? Cara, não tem problema, tá? Inclusive, eu tenho aqui alguns casos, Donald, de franqueados que tiveram que pausar a operação por conta de alguns motivos específicos. Por exemplo, eu tenho uma franqueada que ela vai montar em Barra do Garças, Mato Grosso, uma operação de start, que é a operação de loja de rua, só que ela mora em Massachusetts, ela mora nos Estados Unidos. Então, ela ingressou como franqueada, a gente segurou a região dela, né, ela é exclusiva da região agora, até porque é uma cidade pequena, e só que ela só vai começar a montar a operação em outubro, quando ela vier, quando ela sair do Brasil e vier para a cidade. Sim. Então, a gente está o quê? A gente está comecinho de abril, então ela dá mais junho, julho, agosto, setembro, outubro, vai demorar 5 meses para iniciar o processo de implantação. Então, a gente vai muito do teu tempo, mas esse período de 90 dias, a gente já vislumbra, né? A gente já prevê a abertura do CNPJ, os laudos, e a correria com os fornecedores, exato, a correria com os fornecedores, a compra de equipamentos, então fica dentro desses 90 dias, que não é regra. Por dizer isso, o Donald, não é regra, é média. E como funciona normalmente, como é que funciona com a questão do shopping ou do estabelecimento, que o aluguel já começa a contar desde o primeiro dia? Como é que funciona isso normalmente? Boa, Donald. E é uma questão muito sensível, inclusive, porque como o processo de implantação ele tem esse prazo aí de 90 dias, é importante nós negociarmos o aluguel com isenção dos primeiros 3 meses. Então, assim, normalmente shopping tem essas... Já conhece o processo. Então, porque eles não são malucos de colocar uma operação e falar assim, beleza, entra aí com a operação, mas a gente vai te cobrar esses 3 meses pra você montar a operação. Eles sabem que não é assim que funciona, até porque eles estão com uma vacância lá, ou seja, eles estão com um ponto vago, eles têm um franqueado interessado, eles não vão cobrar aluguel no período que você estiver montando. Cara já. Sim. Exato, mas tem alguns pontos de rua que às vezes isso acontece, né? E é necessário a gente tomar muito cuidado com a escolha de ponto, por isso que a gente tem aqui o sistema, tem aqui a equipe que te ajuda com a escolha de ponto, porque eles vão te orientar a isso, a negociar dessa maneira o ponto. Fala, eu não tenho condições de pagar aluguel nesse tempo de implantação, nesse tempo de montagem de operação. Então, normalmente, a grande maioria hoje dos shoppings, né, dão essa isenção dos primeiros 3 meses aí pro franqueado. E a gente tem uns franqueados que tem uma negociação bem específica, dona. A gente tem franqueado, por exemplo, que paga aluguel em relação ao faturamento,
tem franqueado que só paga um condomínio e paga uma porcentagem em relação ao faturamento, por exemplo. Então, que no primeiro mês ele paga, no primeiro ano ele paga X, e depois no outro ano ele paga Y, de acordo aí com o faturamento. É bem peculiar essas negociações, mas essa parte aí, você tem todo o respaldo aqui da equipe de implantação. Mas é importante você citar isso, porque não tem condições de você pagar 3 meses de aluguel no processo de implantação. Show. Não, faz sentido. Então seria realmente a taxa da franquia ali para a gente começar a iniciar. Não vou dizer o mais importante, né? Porque só a taxa da franquia não operaciona nada. Mas é o start, vamos dizer assim. Tá? É o start. É o start. Você ingressou, assinou o contrato, ingressou com a taxa de franquia, você entra no processo de implantação. Ninguém. Eu não posso colocar uma operação em Curitiba enquanto eu não implantar a sua. É importante dizer isso, eu não posso. E se eu tiver outro franqueado interessado em Curitiba, eu tenho que comunicar o Donut. E aí você entra nesse processinho, nessa esteira de implantação de franquia, na qual, nessa jornada de 90 dias, a equipe aqui de implantação te ajuda com tudo, com treinamentos, com escolha de ponto, com os homologados, enfim. Beleza. Então tá. Não, acho que é isso. Acho que todas as minhas dúvidas foram bem de boa. Então, aguardo aí tu me mandar pode ter aqui o vídeo ou mandar os materiais. Eu vou encaminhar para ele, mas eu já estou elaborando algumas coisas aqui, então falamos em breve. Maravilha, Dante. Eu quero só passar uma última informação, acho que é relevante. Você, Dante, abriu a Coffee, que é a circular de oferta de franquia, ontem, no dia 1. Quando você coloca os dados lá e faz o download, ele aparece aqui para mim. E assim, a gente é uma franquia, cara, muito séria. Então, mesmo que o Donut tivesse adorado, assim, nossa, eu adorei a franquia, Felipe, me passa o Pix agora que eu vou ingressar agora com a franquia. Nós não poderíamos. Nós somos chancelados pela ANDEF, nós seguimos todas as normativas. Então, Donut, quando você abre a Coffee, começa a contar um período de reflexão de 10 dias. Então, nós só conseguiríamos concluir o negócio, se você quiser, claro, dentro desses 10 dias, lá, você abriu o dia 1, lá para o dia 11, 12. Então, é importante dizer isso. Então, mesmo que você venha aqui para mim na sexta-feira... vai rolar isso, mais ou menos? É um período de reflexão que o franqueado tem para justamente estudar o negócio. Para ver se ele é viável. E vocês me estudar também, vamos ser sinceros, né? Vamos ver se esse cara tem dinheiro, vamos ver se esse cara não está só enrolando nós. Mais ou menos isso. Vamos ser transparentes aqui. Funciona assim, eu vou até te dar um spoiler também. Como que funciona? Aqui nós temos reuniões semanais que eu levo os candidatos a franqueados, explico o perfil para eles também assistem às reuniões para conhecer um pouquinho do perfil do candidato franqueado. Então, e aí a gente identifica, não, esse franqueado aqui ele vai fortalecer nossa marca. Então tem esse estudo aqui da nossa parte. Mas na verdade é um estudo das duas partes. O Donut estuda a viabilidade do negócio e a gente estuda aqui o perfil do Donut. Cara, assim, eu adorei, assim, eu gostei demais do teu perfil. Pô, eu adoraria ter aqui no time de franqueados um cara que empreende de forma internacional. Para mim, isso é claro que você agregaria imensamente na nossa marca. E acredito que quando eu levar o teu perfil aqui para nossas reuniões semanais, eles vão falar a mesma coisa, né? Então tem essa via de mão dupla, Donut. Então você tem esse Coffee, dá uma lidinha nela, tem todas as informações da nossa franquia. Se aparecer alguma dúvida nesses 10 dias, cara, me chama, me liga, que eu vou ter o maior prazer em tirar suas dúvidas. E eu vou te mandar os materiais aí para você apresentar para o seu sócio, né? E manda a Coffee para ele também. Como ele já top, que ele vai aparecer dúvidas também. E vamos fazer assim, Donut, daqui em torno na semana que vem, hoje é quarta-feira, lá para quarta-feira da semana que vem a gente pode voltar a conversar e você me dar um feedback, ver se você falou assim, ô Donut, conversou com o seu sócio aí, manda suas dúvidas aí, se Deus quiser, e vocês ingressam como franqueados aí nos próximos dias ou próximas semanas. Beleza? Mais para explicar como funciona a Coffee. Tá, não, top. Valeu, cara. Agradeço também, gostei do papo aí. Vamos falando, então. Maravilha, Dante. Eu que agradeço. Obrigado aí, cara, pela disponibilidade e tomara aí que você vira um franqueado nosso aí, que eu particularmente gostei muito do seu perfil, tomara que vire.
E tomara que você goste também, né, do negócio. Né? Sim, vamos pra cima. Não, vai dar tudo certo. Maravilha, meu amigo. Grande abraço, Donald. Abraço. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Um abraço. Tchau, tchau. Falou.